Pois bem, pessoal, vamos a mais um Aprendendo com Questões. Então vamos começar hoje com esta questão aqui. Pausa o vídeo, faz você primeiro. E aí, fez? Vamos lá? Vamos revisar o conteúdo e resolver essa questão. Então vamos. Ele quer que você complete os espaços, dizendo que tem uma carga negativa Q, que é aproximada de uma esfera condutora isolada. Falou aproximada já é uma grande dica. Se ele aproxima e não encosta, ele já está dando a dica para você de que ele está falando de um processo de eletrização chamado de indução. Pois bem, a palavra indução, ela significa que você vai induzir um processo, vai fazer um processo que não aconteceria acontecer. Mas que processo é esse? Vamos entender isso com calma. Vamos lá. Vamos à revisão primeiro. Imagine que eu tenho aqui um corpo, formato estranho mesmo, e ele seja neutro, ou seja, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, mesma quantidade. Aqui eu vou colocar só uma, mas poderia ser 10, 20, 30 mil positivas e negativas. E aí se eu aproximar desse corpo, um outro corpo, que aqui eu vou dizer que é positivo, e aí eu não vou encostar um no outro, eu só vou aproximar. Aí é que acontece um processo chamado de polarização. Dentro da indução, nós temos esse processo de polarização acontecendo. O que é isso? Bom, sabemos que cargas de sinais iguais se repelem, positivo com positivo repulsão, enquanto cargas de sinais opostos se atraem. Então, positivo com negativo vai dar atração. Resultado, então, quando eu aproximei esse corpo positivo do nosso corpo neutro, sem deixar que eles se encostem, o que vai acontecer é a carga positiva do corpo neutro vai para a extremidade da esquerda, já que ela está sendo repelida por essa carga positiva, enquanto que a carga negativa ela vem para cá, para a extremidade direita, já que ela está sendo atraída pela carga positiva. Então, essa organização de cargas, antes elas estavam em posições aleatórias, graças à aproximação desse corpo positivo, houve uma reorganização de cargas. O nome disso é polarização. Você pode dizer que a polarização ela é a organização, ou se você preferir, a separação das cargas elétricas. A polarização está dentro da indução. Primeiro acontece a polarização para depois a indução. Se eu ligar um fio terra aqui nesse corpo que está neutro, um fio terra nada mais é do que um fio que está aterrado. Ele está ligado à terra, enterrado mesmo. Abriu um buraco no chão, colocou ele lá dentro. Geralmente ele é representado por esse símbolo assim. Bom, aterrar um corpo é ligar ele à terra. A terra, ela é um corpo neutro. Então, na hora que você coloca essa carga positiva que está do lado esquerdo mais próxima do fio terra, ela vai atrair um elétron da Terra para o corpo. Foi essa carga positiva que atraiu. Se aqui fosse negativo, aí seria diferente. Os prótons da Terra iriam atrair a carga negativa que estaria no corpo. Como assim? Aqui vai um detalhe importante. Nós podemos dizer que geralmente elétrons se movem, não prótons. Uma das razões para isso é que o elétron ele tem uma massa muito menor do que a massa de um próton. Para você ter noção, o próton tem uma massa que é 2.000 vezes maior que a massa de um elétron. Como o próton é muito mais pesado que o elétron, na hora que vai haver movimento no sistema, são os elétrons que tendem a se movimentar. Logo, quando você ligar o fio terra, se aqui no corpo tiver lado positivo, ele puxa um elétron da Terra. Se aqui desse lado for negativo, os prótons da Terra puxam essa carga negativa e ela desce pelo fio. Então, é importante você lembrar, quem tende a se mover são sempre os elétrons. Quase sempre, né? Existem exceções, é claro. Pois bem, o corpo antes ele tinha uma carga positiva e uma negativa, mas agora esse elétron subiu pelo fio, atraída
pela parte positiva do corpo. Resultado, ele ganhou mais um elétron. Então agora ele não está mais neutro. Afinal de contas, para saber a carga de um corpo, eu anulo um negativo com um positivo e vejo o que sobra. É assim que eu faço para determinar a carga de um corpo. E aqui vai sobrar um elétron. Então ele vai ficar negativo, enquanto o outro corpo ficou positivo. Agora sim, a indução ela terminou. Nós pegamos um corpo neutro e nós demos carga elétrica para ele, graças ao processo de polarização. Pois bem, na indução é importante lembrar que os corpos sempre terminam assim, com cargas elétricas de sinais opostos. Não tem como a indução terminar com cargas de sinais iguais. Pois bem, agora sim, vamos lá resolver a questão. Ele fala que uma carga negativa é aproximada de uma esfera condutora isolada, neutra. Perceba que é o oposto do que nós fizemos aqui. Eu aproximei um corpo positivo, ele aproximou um negativo. A esfera é aterrada, já sabemos o que acontece quando um aterramento é completado. Nós temos trocas de carga, com os elétrons se movimentando geralmente. A assinale alternativa que preenche corretamente as lacunas. Pois bem, aí ele diz: se a carga Q for afastada para bem longe enquanto a esfera estiver aterrada, opa, aí nós teremos um problema. Afinal de contas, quem foi que gerou a polarização? A polarização só aconteceu graças a essa carga positiva que foi aproximada no meu exemplo. Nós dizemos que esse daqui é o corpo indutor. É ele que promove a indução. Então a polarização só acontece por causa do indutor. Aqui nesse caso, o indutor dele é negativo. E aí o corpo induzido, que é esse corpo que sofreu a indução, ele vai perder a polarização se nós afastarmos o indutor antes do fim do processo. Então olha só, o processo todo é o indutor se aproxima, polariza, o fio terra faz com que elétrons se movam para definir a carga do corpo, depois nós afastamos o indutor. Aqui ele diz que a carga vai ser afastada enquanto a esfera está aterrada. É essa parte aqui, ó. Isso aqui é um problemão. Então, na hora que o indutor for afastado, a polarização acaba. E aí perceba que não vai ter lado positivo ou lado negativo. Se não houver lado positivo ou lado negativo, o fio terra não vai atrair ou repelir elétrons. A resposta é a seguinte: se você afastar a carga aqui, enquanto a esfera estiver aterrada, a polarização se perde. O corpo volta a estar neutro. O fio terra não vai funcionar, porque não vai ter lado positivo ou lado negativo no corpo. O corpo volta a estar nesse estado aqui, ó, onde positivo e negativo se misturam. Então o corpo permanecerá neutro. Eu vou colocar aqui positivo e negativo, para dizer que nesse caso nós atrapalhamos o processo. Bom, vamos ver o restante. Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e depois a carga for afastada, opa, aí é uma indução certinha. Primeiro você tira o fio terra, a polarização foi mantida, o elétron já subiu, a carga do corpo já não é mais neutra, depois você afasta o indutor. E aí, nesse caso, basta você lembrar que na indução os corpos terminam com carga sempre de sinais opostos. Nesse exemplo, o indutor dele é negativo, então o corpo vai terminar positivo, carga oposta. Logo a resposta é a letra